Abra tu Bíblia no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel. Samuel, Samuel, reis, 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 crônicas, crônicas. Uau! Samuel, estou te chamando, Samuel. Estou aqui, pode falar, Pai. Diz assim, ó. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens, que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e os seus homens, cada um com sua casa. Davi, com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Geizerita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E, sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Diga assim: misericórdia. Vou fazer você uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Quem é a pessoa com quem você mais conversa? Sua mulher, profeta? É? E você, pastor Edilson, conversa mais com quem? E tu? Hã? Uma esposa? E tu? E tu? Conversa com ela? Quase nem fala com ela, irmão. Tu fica mais trabalhando fora. Vocês estão tudo equivocados, vocês estão tudo errado. Você sabe quem é a pessoa com quem você mais conversa? Hã? É contigo mesmo. É com você. Você está com você o tempo todo. Eu converso. Não está certo, não. Eu converso, por exemplo, sozinho. Né? Então, tem hora, por exemplo, que eu estou rindo sozinho. A minha mulher, quando está perto de mim, pergunta: está rindo do quê? Por favor, deixa eu rir, poxa. O que tem eu rir? Né? Eu estou rindo de alguma coisa que eu lembrei. Né? Eu vou dormir, por exemplo, eu durmo conversando no meu coração, falando, às vezes comigo, às vezes com Deus. Quando você comete um erro, então, você fala assim: rapaz, que você vai fazer um negócio desse, cara? Onde é que você está com sua cabeça para você fazer isso? Você já está velho demais para tu estar errando. É você mesmo o primeiro a te repreender. Quando você acerta também, tu diz assim: eu sou o cara. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, leio a Bíblia. Por isso que eu estou indo no culto de quinta-feira. Deus está me abençoando, viu? Sou eu, cara. Estou fazendo sucesso. Né? Bom, entre uma das burradas que Davi cometeu, essa é uma delas. É bom você conversar com você, se você estiver bem. Porque se você não estiver bem, você é um péssimo conselheiro para você. Você imagina aquela pessoa, por exemplo, que está sem esperança, aquela pessoa que está com dívida. Você imagina aquela pessoa, por exemplo, que está com depressão. Imagina o que ela fala para ela, né? Você vê que
às vezes, você toma certas decisões sem consultar a Deus. Essa é uma das poucas vezes que a gente vê Davi tomando uma decisão séria sem consultar a Deus, consultando a si próprio, falando com ele mesmo. Nós somos suspeitos para nos aconselhar, porque nós vamos legislar em causa própria. Você vai se defender como você acha que você está sendo injustiçado, como quando você acha que você está sofrendo, que você está padecendo, então você não merece isso. E quando alguém chega e fala as verdades com você ou comigo, a gente não aceita. Sabe por quê? Porque nós já conversamos bastante sobre aquilo. E nós achamos que nós estamos como Davi, por exemplo, né? Poxa, quando é que eu vou ter sossego? Quando é que Saul vai parar de me perseguir? Porque foram anos Saul perseguindo Davi. Ele chega a falar com Saul na conversa aqui que eles tiveram um pouquinho antes. Ele chegou a dizer: sou eu como um cão. Você está procurando o cara errado. Quem sou eu para poder fazer alguma coisa contigo? Pelo lado do coração de Davi, porque Davi realmente não queria fazer mal nenhum a Saul, embora Saul tinha como inimigo. Às vezes você pode ter pessoas que não gostam de você, de pessoas que não te aceitem, de pessoas que não conversem contigo, que não fica do teu lado, mas isso aí é um problema delas, não é o seu. Elas não sabem o que elas estão perdendo ao ficarem assim com a gente. Você veja bem, por exemplo, quantas conquistas e vitórias Davi proporcionou a Saul, mas mesmo assim Saul preferiu perseguir o camarada, ficar contra ele e querer matá-lo a todo custo, ou de qualquer maneira. Às vezes você tem pessoas que você ajuda elas, mas elas preferem perder a você e perder a sua ajuda porque elas têm uma antipatia contigo. E às vezes até isso acontece dentro da família, né? Como aconteceu, por exemplo, no caso de Esaú e Jacó, porque Esaú queria matar Jacó, a própria mãe manda Jacó fugir para a casa dos seus familiares e ficar lá até que aquela raiva de Esaú passasse. E quando, 21 anos depois, Jacó volta, e ele volta com medo de Esaú. Ele não ia fazer mal nenhum a Esaú. Ele não tinha culpa nenhuma do que aconteceu com Esaú, mas Esaú culpava ele do que ele mesmo fez. Tem gente assim dentro da nossa casa, eles fazem as burradas deles e depois eles jogam na nossa conta. E ainda nos despreza, nos rejeita, nos detesta e corta a relação com a gente, bloqueia a gente nas redes sociais, fecha a porta da casa para ele não entrar, enfim. Quando é na igreja, os crentes, quando é o pastor, né? E o pastor, tem gente que às vezes, irmão, na nossa igreja, por exemplo, que fica trocando de pastor, tem gente que diz assim: eu vou para outra igreja até trocar o pastor daqui. Quando trocar o pastor daqui, eu volto que eu sou graça. Tem gente aqui que saiu daqui, quando eu voltei, ele volta tudo para cá, irmão. E eles vão dizer assim: agora nós estamos abençoados. O problema era eu. Ou seja, já tem 31 anos, eu estou acostumado com isso. Isso não é normal, não. Isso é assim mesmo. Isso é dessa forma. Então, a pessoa pega aqui, por exemplo, como Davi, e a pessoa conversando com ela mesma, ela toma essa decisão como Davi, se até então Deus havia guardado ele. Por que Deus falharia? Presta atenção, Davi já tinha sido ungido como rei no lugar de Saul. Como é que ele iria ser destruído por Saul? Se ele foi ungido para reinar no lugar de Saul. Obviamente, quem iria morrer primeiro seria quem? Davi ou Saul? Isso foi o que Deus falou, mas era o que Davi acreditava?
Não busque socorro em você mesmo. Não busque proteção em você mesmo. Não busque recursos em você. Você não vai achar. Não será suficiente. Deus é suficiente para te proteger, Deus é suficiente para te guardar, Deus é suficiente para te prover. Por quê? Porque você é um projeto de Deus que Ele fez para poder dar certo, meu irmão. Então como vai dar errado, caramba? Só que nós não acreditamos nisso quando o caldo engrossa, quando a dificuldade aperta, quando a coisa fica ruim. Nós não acreditamos, pelo contrário. A gente, né, como Davi aqui, ele começa a conversar consigo mesmo, e ele diz: qualquer dia desse eu vou perecer pela mão de Saul. A melhor coisa que eu tenho que fazer é escapar apressadamente, tem que agir rápido. Já viu aquelas pessoas que, quando você precisa fazer algo, elas te pressionam? Já fez isso? Não. Já fez? Não. Já fez? Não. Às vezes até a questão de um dente que está doendo, né, irmão? Você comenta com alguém, estou com o dente doendo, vai no dentista. Aí depois a pessoa te vê: já foi no dentista? Não, o dente é seu, pô. Por que o outro está preocupado? Mas as pessoas gostam de apressar a gente. Já casou? Ó as tias. Né? Sua irmã casou. Por que você não casou ainda? Você tem que casar. Aí tem umas irmãs que aparecem, o primeiro idiota vai e casa com o cara. Porque está sendo pressionado. Meu filho, bota a cabeça no lugar, calma. Tudo tem o seu tempo, há todo um propósito para tudo que é debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas, falou Deus. Se não tinha chegado o tempo ainda de Saul morrer, também não era o tempo de Davi perecer. Deus continuaria guardando Davi, mas Davi, ao invés de querer ficar debaixo da proteção e guardado por Deus, o que ele faz? Ele decide ir à terra dos filisteus. Uau, fantástico esse Davi, né, irmão? E ele vai. E quando ele chega lá, o rei recebeu ele bem. Deu até uma cidade para ele. Já começou a cidade com 600 habitantes. Tinha mais de 600, né? Porque tinham os caras e as mulheres. Né? Deu para eles morarem lá. Essa cidade se tornou a cidade dos reis de Israel. Um lugar de descanso, de repouso. Eles iam para lá, para esse local lá. Né? Mas quando Davi ele vai para a terra dos filisteus, realmente Saul parou de procurar ele. Quer ver uma coisa? Você está na igreja, né? Está uma luta, não está? Vai para o mundo para você ver. Vai acabar todas as lutas. Porém, na hora que vinha uma, tu vai. Está difícil, né? Na igreja, né? Complicado, né? Você ora, você vem, você esforça, você lê a Bíblia, você levanta de madrugada. Pô, pastor, que luta. Eu vejo que tem pessoas assim, né? Você vai igual a Asaf, lá no Salmo 71. Asaf olhava para a vida do cara que não buscava a Deus, não orava, não tinha temor nem nada. Tudo dava certo para os caras. Tudo funcionava. Tudo era bom. E Asaf diz: cara, a gente até para morrer dá um trabalho danado, fica doente, morre, não morre. Gasta até o dinheiro que não tem. E ainda não morre, fica doente. E esses caras não. Esses caras não têm sofrimento nenhum. Eles estão aí, são prósperos, são bem-sucedidos. Rapaz, sabe qual é a melhor coisa que a gente tem a fazer, cara? A melhor coisa é deixar de ser crente. Aí Deus falou assim: Asaf, dá uma entradinha aqui que eu só vou te mostrar o final. Vem cá. Vou te permitir ver aqui só o final daquele incrédulo ali. Aí tu dá uma olhada no final dele. Quando Asaf viu o final, ele falou: não, Senhor, deixa eu aqui, eu vou continuar por aqui. Vou me animar,
Não é porque a vida cristã, irmão, é para sofrimento, não. É porque você tem um adversário que não vai facilitar para você. Então nós vamos cair naquele ditado do filósofo: a vida é dura para quem é mole. Então, se você quiser moleza, meu amigo, tem que ser pregando prego no angu. Porque não vai ter moleza, não. Vai ser difícil? Vai. Mas vai ser vitorioso também, porque em todas estas coisas somos mais que vencedores. Só que para você poder ver que Davi, como eu e você, embora você tenha promessa de Deus, embora você ame a Jesus, você seja de Deus, embora você às vezes está firme, você está caminhando, às vezes vem o desânimo, e você quer dar uma escapada, uma relaxada, e você acha que vai ficar tudo bem. Vai não, irmão. Deixa eu só te contar o que aconteceu lá com Davi. A família dele foi só sequestrada, levou as mulheres, levou os filhos, as esposas dos soldados, os filhos, a família, e tudo que ele tinha ganhado até ali foi roubado e foi queimado até a casa que eles fizeram, onde eles moravam. A ponto os camaradas que eram aliados de Davi falavam de apedrejá-lo, de matá-lo. Você sabe quem foi que foi socorrer Davi e ajudar ele a reverter aquilo e sair daquela? Aquele que ele largou lá em Israel para ir lá com os filisteus. Porque Deus não estava lá nos filisteus, Deus estava em Israel. Deus não deu a terra dos filisteus para Davi. Não saia dos termos. Não saia dos limites que Deus estabeleceu. Não passe eles. Às vezes o inimigo vai te receber bem, vai te dar uma sensação que está tudo certo, que você está até conseguindo as coisas. Você tem agora até uma cidade para você. Você está bem. Você foi muito mais bem tratado do que lá no meio do seu povo. Quantas vezes eu já vi, por exemplo, gente chegar e dizer que às vezes elas são mais bem tratadas lá fora por ímpios e pecadores do que dentro de igreja, com irmãos, no meio do povo de Deus. Ou nós estamos ruins demais, irmão, ou então a gente é muito idiota. Porque você acha, a minha mãe falava assim: ô Carlos, você não pega a galinha fazendo show para ela. Você pega a galinha fazendo o quê? Jogando milho, jogando a ração, e ela vem. Você joga lá longe, ela vem. Aí você vai ficando aqui, ó, e vai jogando aqui nos teus pés. Quando a da galinha vem, o que você faz? Só abaixa e pega. O que o diabo fez com Davi? Fazendo ele achar que lá na terra dos filisteus ele seria bem-sucedido. Que lá ele ficaria bem. E quando ele vai para lá, de fato, o rei recebeu ele muito bem. O rei presenteou ele com lugar para ele viver. Às vezes as coisas começam a fluir. As coisas dão certo. E a gente diz: está vendo? Eu estava certo, ó. Viu? Eu tinha razão. Pastor Cássio falou que não ia dar certo, você viu aí, ó? Estou bem demais. Não é que eu estou torcendo pela desgraça, não, mas espera só mais um pouco. Né? Aquele filho, por exemplo, que saiu de casa,
Ele deve ter falado assim, ó, estou curtindo, estou vivendo o que eu nunca vivi, conhecendo outras pessoas, a vida está ótima. Até chegar onde? No chiqueiro. Foi preciso chegar lá no chiqueiro para ele cair em si. Foi preciso o diabo queimar a casa de Davi, levar sua família presa para ele acordar. O que é preciso o diabo queimar seu e destruir seu para você acordar? O que é preciso? Porque não é sair de igreja, irmão. Nós não estamos falando de religiosidade. Parar de vir em culto. Não estou falando disso. Eu estou falando de tomar decisões por conta própria. Tomar rumos pelos seus próprios caminhos. Isso não deu certo para Davi. Você acha que vai dar certo para nós? A princípio, vai parecer tudo normal. Você pega, por exemplo, quando a serpente pediu para Eva comer o fruto, né? Não, Deus falou, se comer, morre. Eva comeu, mas não morreu, porque a morte não era física. Então, até então, acredito eu que quando Eva deu a primeira bocada, né, estou falando no sentido figurado, claro que não houve isso, porque o fato ali não é comer, é desobedecer. Às vezes, naquela primeira vez que a pessoa desobedece, dá certo. Vi essa frase num post político aí. O mal do malandro é achar que sempre vai dar certo. Li isso hoje num post político, não posso falar qual é. Mas não, alguém fez um comentário lá. O mal do malandro é achar que sempre vai dar certo. Então a pessoa, Eva imaginou assim, não, ó, eu comi, mas não era daquela morte que Deus estava falando. Ela já morre ali a sua natureza com Deus. Já bloqueia ali os seus sentidos. Ela nem percebeu. E por causa daquilo, você vê, por exemplo, não era para ela ter dor, né? Ela tem a dor de pôr 2 filhos no mundo, a princípio, depois ela tem mais. Eu estou falando dos 2. Mas que a dor, tanto a dor física de dar à luz a essas crianças, quanto a dor da perda, de perder porque o próprio filho matou o outro. Tragédia, né? Por quê? Será que não é nessas horas que a gente tem que parar e falar assim, onde foi? Por quê? Por quê? Porque todas as vezes que você tomar suas próprias decisões, que eu seguir os meus próprios conselhos, que eu seguir as minhas próprias direções, vai dar errado, vai dar BO. Deus vai consertar? Vai, mas vai escangalhar. Vai dar trabalho, vai ter problema, e Deus quer poupar a gente dos problemas. Deus quer poupar a gente das dificuldades, mas nós não queremos. Nós não queremos seguir por onde Ele nos diz para ir. Nós queremos seguir o nosso próprio coração. Olha o que o salmista fala no Salmo 81, versículo de número 10. Só para terminar aqui, eu já estou acabando, amém? Eu sou quem? O Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Versículo 11.
Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Olha o versículo perigoso aí, ó. Leia, por favor. Deus entregou ao diabo? Porque o problema de muito crente não é demônio, irmão. É o coração. Quando o seu coração quer o que Deus não quer para você. E você quer. E você é capaz de ficar contra Deus pelo que você quer. Você fica contra pai, você fica contra mãe, você fica contra irmão, você fica contra o pastor. Porque você fica até contra Deus. Quem tem coragem de ficar contra Deus, fica contra pai, fica contra mãe. Assim como tem filho, que ele ouve o que o pai fala. Ele só não faz o que o pai fala. Tem pessoas que ouvem o pastor na igreja, mas não seguem o que o pastor fala. E eu acho mais engraçado disso, seria trágico, seria cômico se não fosse trágico, que a pessoa não segue o que a gente fala, mas sempre quer um atendimento e uma oração para resolver o problema. Aí você... Quem dera, né, irmão? Quem dera, né? Às vezes, por que eu estou tendo perdas? Por que eu não recupero? Por que eu não avanço? Por que eu não venço? Será que aquelas decisões que eu tenho tomado, aquele tempo que eu estou empreendendo, aquele tempo que eu estou utilizando, foi decidido por mim? Ou foi Deus que me mandou? Porque Deus nunca vai investir no que Ele não me mandou fazer. Agora, no que Ele me mandou fazer, Ele não só investe, Ele financia, Ele sustenta, Ele guarda, Ele protege, porque o que Ele me mandou, Ele é responsável, mas o que eu faço, sou eu que banco. Lembra de Jonas? Deus mandou ele ir para Nínive. Ele foi para Tarsis. E o que ele fez? Pagou sua passagem. Tem gente que está pagando. Não sei para quem que é. Eu estava hoje na academia, estava escutando só isso aqui. Não sei para quem que eu estou falando, não, mas eu estou trazendo resposta de Deus. Hoje eu estou te dando resposta hoje para a tua vida. Por isso que ele diz, pelo que os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios, não é demônio também não, ó, seus próprios conselhos. Cuidado com seus conselhos. Eles são seus. E às vezes você não se acha que está certo. Cuidado. Davi achou que estava certo de ir para a terra dos filisteus, que estava certo para escapar para Saul. Ele não teve problema com Saul, ele teve problema pior. Porque os problemas dele com Saul, Deus estava protegendo e guardando ele. O problema dele com os amalequitas, Deus não pôde guardar porque Deus não mandou ele ir para lá. É melhor a gente terminar essa conversa aqui, né? Não? Então eu vou te mostrar mais. Eu vou mostrar, hein? Lembra daquele homem que Jesus curou lá no poço, que estava lá há 38 anos? Não era no poço, mas ele estava há 38 anos com um problema de saúde. Lembra dele? Depois ele encontrou Jesus lá no templo, não foi? E quando ele encontrou, Jesus disse assim para ele, ó, agora você já está curado. Vai e não peques mais para que coisa pior não te... Por exemplo, Deus me traz para a igreja, perdoa os meus pecados, mas eu vou viver minha vida. Sabe o que acontece? Acontece pior eu frequentando a igreja do que quando eu não frequentava antes. Tem gente que está com a vida pior. E por quê? Porque Deus perdoou, mas eu volto a fazer o que eu quero. Fica pior.
Não haveria e não teria necessidade de ser assim. Lembra disso. Pense nisso. Veja se você não está andando nos seus próprios conselhos. Veja se as decisões que você tomou não são suas. Às vezes tem gente que vem conversar comigo, eles falam assim, pastor, eu quero falar com o senhor aqui, embora eu já sei o que eu vou fazer. Ué, então para que vem falar comigo, pô? Eu vou perder meu tempo, mas a gente, né, irmão? A gente tem que fazer o trabalho de bom samaritano, tem que escutar. Aí tem pessoas que dizem assim, mas o senhor tinha que ter me falado. Se você não quer ouvir, meu filho, o que adianta eu te falar? Se nem Deus está te convencendo, eu vou convencer? Então você vê que Deus diz assim, eu tirei vocês do Egito. Qual era pior, tirar vocês do Egito ou de onde vocês estão? Era tirar do Egito. Eu não tirei do Egito? Tirou. Por que eu tirei vocês do Egito? Porque vocês me ouviram. Eu mandei passar sangue na porta, comer o cordeiro, vocês passaram, comeram, eu fui, tirei vocês, não tirei? Tirou. Pois é. Eu não pus vocês aqui dentro da terra? Pus. Só que agora vocês entraram aqui, vocês não querem me ouvir mais. Vocês querem fazer o que vocês querem. Então quero dizer para vocês uma coisa, vocês não vão voltar para o Egito não, mas vocês vão para a Babilônia. Vocês vão passear na Babilônia 70 anos de discussão. Está parecendo o passeio do pastor Daniel, né? 3 dias para chegar em Cuiabá. É maldade, hein? Eu tinha que lembrar disso. Tem que rir da desgraça dos outros para não rir das minhas. Então... meu irmão, não é só você que sofre não, tá vendo? Então, você pega, por exemplo, né, e veja. Se você não está indo nos seus conselhos, se você estiver indo, para, volte, faça o que Deus tem te falado, conserte, coloque a sua vida na presença de Deus. Deus vai voltar a te abençoar, te proteger, te guardar. Deus vai fazer você crescer, Deus vai te aumentar, Deus vai te abençoar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai pôr a mão, Deus vai pôr a bênção, vai pôr a graça.